Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM até às 10 da noite. Boa noite! Começa agora o programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM, a rádio da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Marcos Machado e junto comigo Ana Júlia Rodrigues. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. Nos acompanha na edição técnica Jordan Jungs. E a gente segue aqui no 107.9 até às 10 da noite com assuntos relacionados com o escotismo. Hoje, feriado Dia do Trabalhador, nosso programa será um pouco diferente. Vamos reprisar a entrevista com Isidoro e Grazi Neto sobre adultos voluntários no movimento escoteiro. E também vamos escutar sobre os grupos escoteiros do 4º Distrito. O programa Sempre Alerta conta com apoio cultural do Espaço Gráfico. A impressão ao seu alcance. Entrevista da semana. Vamos escutar a entrevista com Isidoro e Grazi Neto sobre adultos voluntários do movimento escoteiro. No último programa, nossos convidados apresentaram os 4 ramos para os jovens no movimento escoteiro. A faixa etária dos ramos vai de 6 anos e meio até 21 anos. Depois dessa idade, os participantes podem colaborar como voluntários da Grande Fraternidade Mundial. E para falar mais sobre essa participação dos adultos, vamos conversar hoje com Isidoro Grazi Neto. Ele é vice-presidente do Grupo Escoteiro Henrique Dias, aqui de Santa Maria, e também integrante da equipe regional de formação. Boa noite, Isidoro. Boa noite. Boa noite, Isidoro. Vamos começar explicando para os nossos ouvintes como os adultos colaboram dentro do movimento escoteiro. Bem, a gente tem toda a nossa orientação baseada no POR, que é o nosso Princípio, Organizações e Regras. Esses adultos, eles chegam por diversas maneiras ao movimento escoteiro. Uma das mais frequentes é através do próprio jovem que passa da idade de jovem, né, para adulto, quando ele encerra a sua participação no movimento pioneiro, com 21 anos de idade. Mas também os pais são um celeiro muito forte de adultos no movimento escoteiro. Desses dois segmentos, né, a gente percebe uma diferença bastante significativa, que é a formação, né? O jovem que vem lá da sua origem, né, ele vem como lobinho, como escoteiro, como sênior, como pioneiro. Quando ele completa seus 21 anos de idade, ele já tem não a formação formal, mas ele já tem o conhecimento do que é o movimento escoteiro. Via de regra, os pais, na verdade, não têm esse conhecimento, porque eles acompanham seus filhos, mas por algum motivo desperta o interesse e a atenção deles, e isso faz com que eles tenham a vontade de participar. É interessante e engraçado a gente comentar isso, porque quando a gente conversa com esses pais, a grande maioria deles nos diz a seguinte expressão: eu vou ser escoteiro quando adulto porque não tive a oportunidade de ser quando jovem. Então a gente faz todo um trabalho com esse adulto e a gente faz um desenvolvimento da sua formação. Isso. É bem interessante quando a gente recebe pais e a gente nota nas próprias atividades do grupo que eles se aproximam mais, né? Tem uns que se aproximam bastante das atividades, né? Então, é dessa forma interessante que eles vêm também, né? Vamos só trazer para os nossos ouvintes que não são escoteiros, né? A gente fala várias vezes escotistas, dirigentes, colaboradores. Quem são essas pessoas? Qual o trabalho de cada uma? Bem, nós temos assim, ainda pautado nas regras do nosso POR, Princípio, Organizações e Regras, né? Nós temos as regras que diz o seguinte: a regra 121 fala sobre escotista. O que é um escotista?
Escotistas são aqueles chefes, né? Aqueles que se voluntariam a trabalhar como chefes, como assistentes, como instrutores ou como outros tipos de auxiliares, né? Mas que vão trabalhar diretamente com o jovem, né? Essas capacitações, elas estão estabelecidas nas diretrizes nacional de gestão de adultos e esses escotistas precisam ser formados, né? Através dos cursos sequenciais dos escoteiros do Brasil. Essa é uma segmentação. A regra 122 fala sobre os dirigentes. Quem são os dirigentes? São os adultos que se voluntariam a trabalhar como diretores de grupos escoteiros, seja por nomeação de uma diretoria já existente, ou seja por eleição. A cada 2 anos, os grupos escoteiros têm o processo de eleição e, em via de regra, os grupos têm 3 diretores eleitos, que se chamam colegiado de diretores. Alguns grupos têm 4 grupos. Né? 4 diretores, perdão. E esses diretores, então, fazem a constituição da sua diretoria. Então, seriam 3 ou 4 nomeados e tantos quantos acharem necessários nomeados, né? Esses são os dirigentes. Os dirigentes eleitos pela Assembleia de Grupo, eles obrigatoriamente precisam fazer os cursos de formação também, né? Não é exclusividade dos escotistas. A outra categoria, a regra 123, que fala dos contribuintes. Quem são os contribuintes? Eu costumo fazer uma analogia que ela é bastante de brincadeira, mas ela caracteriza bem. Quando um casal de pais associa, ou um pai ou uma mãe, associa-se a um clube recreativo, né? Quem paga a mensalidade? Quem paga a estruturação dessa associação? Os pais, o pai ou a mãe. Quem toma banho de piscina? O jovem. Né? No escotismo é exatamente assim. O contribuinte são os pais ou os responsáveis legais por esse jovem, por esse menino, essa menina. Quem usufrui do movimento escoteiro é o jovem. Então, a responsabilidade é dos pais e quem usufrui desse conhecimento, desse movimento escoteiro, então, são os jovens. Ainda temos mais duas características de adultos no movimento escoteiro, que são os formadores. Os formadores são escotistas ou dirigentes que já concluíram a sua formação na área de dirigente ou de escotista e que foram um pouco mais adiante. Foram fazer os cursos de formadores, chamados CF1 e CF2. Cursos para formadores de nível 1 e cursos para formadores de nível 2. Esses formadores têm a responsabilidade de fazer, de passar os cursos e os conhecimentos para os novos membros que estão chegando e para aqueles que estão em processo de formação escoteira. E ainda temos os profissionais, que na grande maioria absoluta das vezes eles estão posicionados nas regiões escoteiras ou no nosso escritório nacional. São pessoas contratadas para as funções profissionais do movimento escoteiro e que eles têm a função especificamente de conduzir as questões burocráticas e administrativas do movimento escoteiro. E é esses funcionários que trabalham nas regiões e que é o nosso registro escoteiro que financia, né, esse trabalho deles, né? A gente já falou outras vezes também sobre o registro escoteiro e é bem importante a gente salientar isso. Ainda sobre os adultos, Isidoro, quais as dúvidas? A gente falou que normalmente os pais que integram a chefia, né, que vêm integrar a chefia, quais as principais dúvidas que eles têm logo quando chega para trabalhar como escotista? Bem,
Me permite voltar um pouquinho, Marcos, Claro. né? Que eu quero voltar ao seguinte sentido, assim, ó, não quando ele chega na chefia, mas quando ele chega ao grupo escoteiro. Isso, pode ser Né? também, claro. Normalmente, quando a gente recebe um pai, uma mãe, ou um casal, ou um responsável por algum jovem, ele nos faz a seguinte pergunta: o que vocês fazem aqui? Né? E esse é um momento que a gente tem que ter um discernimento bastante claro, né, para mostrar para eles que nós somos voluntários, com responsabilidade, formados para trabalhar com esse jovem. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não somos meros recreacionistas. O movimento escoteiro é um movimento de formação, um movimento de educação não formal. Né? Então, nós somos formadores também. Nós não temos a responsabilidade direta e exclusiva da educação dos filhos das pessoas, mas nós temos uma responsabilidade muito grande em auxiliar nesta formação desse jovem. Então, a gente precisa explicar para eles exatamente esse processo. Nós somos um movimento educacional que auxilia a educação formal. Nós somos não formal, né? Ela é complementar. Né? Bom, ele chegando, né, ele passa a conhecer e a grande maioria absoluta dos grupos escoteiros faz isso, e aquele grupo que não faz, o pai precisa fazer esse alerta. Ficar nas atividades para conhecer o que se faz. Isso. Eu costumo dizer o seguinte: a gente, como pai, a gente tem a joia mais preciosa que a vida nos permitiu, que foi o nosso filho. Né? Então, para eu poder deixar esse filho, essa filha, na mão de alguma pessoa que vai trabalhar supostamente características intelectuais, físicas, espirituais, eu preciso saber quem é essa pessoa que está trabalhando, que está moldando, ajudando a moldar o caráter do meu filho. Né? Então eu sempre digo: venha, assista às atividades e faça a sua avaliação. E procure conhecer quem são os adultos que trabalham com seus filhos. Isso é um aspecto muito importante. Isso é uma preocupação que todos temos dentro do grupo também, informar para os pais, né? Informar para quem chega quem somos nós, né? Quem que está trabalhando com os filhos deles, né? E o que a gente tá desenvolvendo ali, né? Semana passada a gente falou aqui no programa sobre o projeto educativo, né? Que também a gente publicou, a gente divulgou o projeto educativo do movimento escoteiro. Por isso que a gente sempre salienta a questão educacional do movimento escoteiro, né? Muito bem. Então, estamos aqui conversando com Isidoro Grazi Neto, que é vice-presidente do Grupo Escoteiro Henrique Dias, e está nos falando sobre os voluntários no escotismo, os adultos, né? A partir dos 21 anos. Isso, então, continuando a nossa conversa, Isidoro, como que um adulto faz, depois de ter todos esses passos, né? De conhecer, de estar junto com os filhos, né? Fazendo atividade, como que ele se registra num grupo escoteiro? Como que ele passa a se tornar integrante voluntário deste grupo? Marcos, eu vou preferir inverter a mão. Claro. Né? Eu digo assim, ó, nós temos duas possibilidades desse adulto vir a participar do grupo escoteiro. Ou seja, por convite, ou seja, por voluntariedade. Né? Eu sugiro, e a gente adota isso lá no nosso grupo escoteiro, que exista uma pessoa na diretoria com a habilitação possível e necessária para que identifique esses adultos. Né? Esse é um ponto e esse é um caminho. Né? Esse adulto que vai ter uma nomeação pela diretoria, ele precisa estar atento, antenado, né? Para perceber quais são esses adultos, sejam eles, como a gente já falou antes, né? Sejam jovens que estouraram a sua idade de jovem, ou sejam pais, ou até pessoas que vêm da comunidade e que por algum motivo acabam entrando ao portão do grupo escoteiro, não necessariamente ao movimento escoteiro, né? Mas entrando ao portão do grupo escoteiro. Então, esse adulto, ele precisa estar antenado para perceber em atitudes,
em diálogos, né? Em conversas. Como que essa pessoa pode se disponibilizar? Porque a gente tem uma situação que a gente pode acabar perdendo adultos, bons adultos, né? Quando a gente chega e diz assim, ó, amigo, vai lá para o ramo escoteiro, por exemplo, ser um chefe escoteiro. Mas ele não é talhado para isso e não é o seu perfil, a sua característica. Ele, quem sabe, gostaria de ser um excelente secretário, né? Então, a gente tem que ter esse feeling, né, de perceber aonde melhor seria ele colocado. E, às vezes, na ânsia de a gente querer suprir uma ausência e uma falta que a gente tem dentro do grupo, a gente coloca ele lá naquela sessão onde está faltando algum chefe. Então, por isso que eu fiz questão de fazer essa relação, né? Bom, o que a gente normalmente faz? A gente traz esse chefe, essa pessoa candidata a chefe ou a diretor, e a gente dá a primeira conversa, né? A gente faz o convite formal do grupo escoteiro, o convite oficial do grupo escoteiro. Em nome da diretoria, a gente convida para ele ser ou diretor, ou chefe escoteiro, ou ainda um membro que vá fazer um auxílio não com cargo, né? Também podemos ter essa, como eu falei anteriormente, né, como membros auxiliares, né? Claro. Bom, feito isso, o que a gente percebe? A gente mostra para ele qual é toda a linha de formação de um diretor ou de um escotista. E aí tenta fazer com ele um cronograma de formação para ele. E o primeiro passo desse cronograma seria se nomear a diretoria da unidade escoteira local, se nomear um APF. O que é um APF? Um assessor pessoal de formação. É uma pessoa que vai estar ao lado dele em todo o caminho da formação e vai ajudá-lo a escolher os caminhos para essa formação. Dizendo para ele, você deve ler tais e tais literaturas, você deve fazer tais e tais cursos, você deve fazer tais e tais projetos, e esse assessor pessoal de formação vai ser como se fosse o tutor, como se fosse o padrinho desse novo membro da diretoria ou da chefia. Esse é o caminho assim, indicado e mais correto para que esse adulto venha fazer parte do movimento escoteiro. Claro, ótimo. Então, dentro dessa parte da formação também, que a gente poderia ter falado um programa todo só sobre formação, né? Sobre os cursos e tudo, vamos destacar um específico, que é o curso de proteção infanto-juvenil. Tu pode passar para os nossos ouvintes também como que é e por que é tão importante também, né? O que a gente trata nesse curso? Bem, eu diria assim, ó, no momento que a gente procede, esse adulto já resolveu ingressar, né? A gente procede, então, o registro escoteiro junto aos escoteiros do Brasil, né? Mas para que esse registro seja aceito efetivamente lá no nosso escritório nacional, tem 2 passos que são fundamentais. O primeiro passo, ou um dos passos, não necessariamente um antes do outro, né? Esse adulto ele vai assinar uma ficha de idoneidade. O que essa ficha de idoneidade faz? Ele autoriza os escoteiros do Brasil a verificar toda a sua ficha corrida, seja criminal, seja... enfim, né? Toda a ficha dessa pessoa, a vida anterior dessa pessoa. E a qualquer momento, ficando a autorização dessa ficha, a qualquer momento pode ser verificado através do seu CPF a sua lisura como pessoa física. E o outro passo é obrigatório o curso de proteção infanto-juvenil. É um curso EAD, é um curso onde se vai falar dentro do site dos escoteiros do Brasil. O site chama-se escoteiros.org.br, lá na área EAD, que é o curso que vai mostrar para esse adulto como ele deve se portar, né,
como um adulto e quais são as obrigatoriedades que ele tem para com o jovem. Isso são 2 passos, não são sugestivos e nem são optativos, eles são obrigatórios. Não feito esse curso e esse adulto não assinando essa ficha de idoneidade, ele não é aceito pelos escoteiros do Brasil e o grupo escoteiro não pode aceitá-lo como adulto. Exato. E lembrando que qualquer pessoa pode fazer esse curso, né? Não precisa estar dentro do movimento escoteiro. É um curso aberto que as pessoas podem se inteirar mais sobre o assunto, né? Então, você poderia explicar um pouco para os adultos interessados quais os benefícios que o movimento escoteiro traz para eles também e o que faz eles permanecerem dentro do movimento escoteiro? Bom, eu diria assim, o que nos mantém dentro do movimento escoteiro, né? Bom, o momento que a gente começa a participar, a gente é um voluntário e um voluntário para alguma coisa, né? O que é essa coisa? Essa coisa é uma coisa não explicável, né? Que só quem participa consegue perceber, né? Mas é uma brincadeira o que eu estou dizendo, né? Claro. Na verdade, assim, o movimento escoteiro nos mantém através da sua mística, através do seu projeto educativo, através do seu método educacional, do seu método escoteiro, do seu espírito escoteiro, que são coisas que, para cada um desses tópicos, a gente precisaria de um programa inteiro para explicar, né? Mas isso que realmente nos mantém dentro do movimento escoteiro. Vamos ser muito honestos e vamos ser muito sinceros quando a gente diz assim, eu trabalho por voluntário e não espero nada. Todos nós esperamos alguma coisa, né? Todos nós estamos no movimento escoteiro porque esperamos alguma coisa. Alguns têm mais vaidades, outros têm menos vaidades, mas todos esperam alguma coisa. Mas uma coisa que todos indiscriminadamente esperam é o sorriso do jovem ao final de cada atividade. Imaginem-se organizando uma atividade, seja ela qual for, seja com lobinho, escoteiro, enfim, né? E a gente leva uma semana, 15 dias, 20 dias preparando essa atividade, a gente vai no local, a gente fala com o proprietário, a gente monta o programa, a gente faz as autorizações, enfim, a gente faz um monte de coisas, né? E a gente leva os jovens para essa atividade. E aí a gente chega lá na atividade, termina a atividade e a gente vê os jovens cansados e felizes, sorrindo e voltando para casa realizados. Não tem pagamento maior para um chefe escoteiro do que isso. E o diretor, se não trabalha com jovem, como é que ele faz? A melhor forma de ver o seu trabalho realizado é saber que o grupo escoteiro está totalmente dentro das regras, que está totalmente fazendo o escotismo efetivamente na sua área administrativa e mostrando para a sociedade que nós somos úteis a essa comunidade a qual nós fazemos parte. Isso aí. E com essa felicidade na fala agora no final, a gente vai encerrar a nossa entrevista. A gente estourou um pouquinho o tempo, mas foi uma conversa ótima, Isidoro. E sinta-se vontade a participar de novo do nosso programa. E muito obrigado por ter se disponibilizado de participar. Muito obrigada, Isidoro, por toda a participação, por todas essas explicações que foram muito válidas. E sinta-se à vontade para voltar ao nosso programa. Sempre alerta. Sempre alerta, obrigado e boa noite. Essa foi a reprise da entrevista com Isidoro Grassi Neto. Neste Dia do Trabalhador, parabenizamos a todos os adultos que, mesmo de forma voluntária, desempenham tarefas essenciais para a prática do escotismo. Vou te contar uma coisa, tá? O escotismo é união. O escotismo é só amor. Agora que você já conhece, te convido a segurar essa bandeira. Vem comigo pro acampamento cantar o reggae da fogueira.
Vou te contar uma coisa, tá? Você não vai acreditar que todo sábado eu vou para o escoteiro e fico lá o dia inteiro. É uma injeção de adrenalina que você nem imagina. Muito mais do que ajudar a velhinha e desfilar de gravatinha. Escoteiro sempre alerta, não fica de bobeira. Esse é o reggae da fogueira. Escoteiro sempre alerta, não fica de bobeira. Esse é o reggae da fogueira. Seja qual for a religião, nação, raça ou cor, o escotismo é união. O escotismo é só amor. Agora que você já conhece, te convido a segurar esta bandeira. Venha para o acampamento cantar o reggae da fogueira. Escoteiro sempre alerta, não fica de bobeira. Esse é o reggae da fogueira. Escoteiro sempre alerta, não fica de bobeira. Esse é o reggae da fogueira. Escoteiro sempre alerta, não fica de bobeira. Esse é o reggae da fogueira. Escoteiro sempre alerta, não fica de bobeira. Esse é o reggae da fogueira. Escoteiro sempre alerta, não fica de bobeira. Esse é o reggae da fogueira. Escoteiro sempre alerta, não fica de bobeira. Esse é o reggae da fogueira. Esse é o reggae da. Esse é o reggae da fogueira. Esse é o reggae da. Esse é o reggae da. Esse é o reggae da fogueira. Esse é o reggae da fogueira. Esse não fica de bobeira. Esse é o reggae da fogueira. Não fica, não fica de. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. Voltamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Quer escutar sua música favorita no intervalo do nosso programa? Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Destaque dos grupos escoteiros. Nesse programa especial de feriado, vamos escutar os históricos dos grupos que fazem parte do 4º Distrito Escoteiro. O Grupo Escoteiro Henrique Dias, localizado na Alameda Buenos Aires, 205, bairro Nossa Senhora de Lourdes, ao lado do Hemocentro Regional. No dia 20 de novembro de 1938, com a coordenação de Nair Menezes, 16 jovens fundaram o Núcleo de Escoteiros do Círculo Operário de Santa Maria, que já no início do ano seguinte passou a chamar-se Tropa Preto Henrique Dias. Para o lenço escoteiro, a tropa adotou cores definitivas, sendo um quadrado branco que, ao dobrá-lo em triângulo, apresenta uma ponta azul e uma vermelha. Este é usado até os dias atuais. Suas cores têm origem no significado das cores da bandeira circulista, que significam azul, a cor do firmamento, que representa o idealismo e a amplitude do movimento circulista. O vermelho, a cor do sangue e do fogo, que simboliza a vida, a atividade, o entusiasmo, o dinamismo, o sacrifício e tudo o serviço de amor. E o branco significa a pureza e a paz que devemos trazer ao mundo. Um dos fatos mais marcantes está a concentração da medalha de valor Cruz de Ouro, conferida ao Grupo Henrique Dias pelos escoteiros do Brasil em 25 de janeiro de 1942, por serviços prestados à comunidade local. Hoje, o grupo conta com todos os ramos, totalizando cerca de 100 associados. Júlia Dias para o Sempre Alerta. Grupo Escoteiro SOCEP, localizado na sede campestre do Clube SOCEP em Itaara. O Grupo Escoteiro SOCEP foi fundado em 1970. Nessa época, a Sociedade Concórdia Caça e Pesca, conhecida como SOCEP, procurava parcerias para abrir um departamento de atividade para os jovens da cidade. Então, o adulto voluntário, Luiz Carlos Rocha, participante do Grupo Escoteiro Pindorama, em Santa Maria, convidou Geraldino Barbosa de Oliveira e sua esposa, Aquelá Maria Júlia, para formar o Grupo Escoteiro SOCEP. Iniciaram a criação em maio de 1970 e no dia 5 de julho do mesmo ano foi a data de fundação, com a realização das primeiras promessas de 10 lobinhos e 14 escoteiros.
Na época, o grupo contava com espaços no centro de Santa Maria e também na sede campestre, em Itaara. Luiz Rocha era chefe de tropa e diretor do grupo. Geraldino era assistente de informação e Maria Júlia, aquelá. O grupo participou de várias atividades, dentre elas, destaque para o primeiro acampamento Expansão 70, ocorrido em novembro, na cidade de Rio Grande. Este acampamento tinha a finalidade de reunir os novos grupos escoteiros do estado. O grupo, recém-fundado, participou com uma patrulha de 7 escoteiros, que conquistaram o primeiro lugar na atividade. O grupo também participou de atividades como Rovermute em 1970, no Chile, e no Jamboree Pan-Americano em 1992, na Bolívia. Este ano, o grupo se prepara para a participação no Mute, em Peru, e no Jamboree Nacional em São Paulo. Hoje o grupo conta com 58 associados e sede oficial na campestre da SOCEP em Itaara, onde vem formando uma identidade própria com participantes da cidade e em fase de crescimento, tanto estrutural como de efetivo. Contam com novos adultos voluntários e jovens engajados em suas progressões. Acesse a página Escoteiros SOCEP no Facebook e acompanhe as atividades. Natália Zampieri, para o Sempre Alerta. Grupo Escoteiro Tupã-Ciguara, localizado na Avenida Liberdade 350, bairro Patronato, em frente ao estádio Presidente Vargas. Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o chefe Cristiano, diretor técnico do Grupo Escoteiro Tupã-Ciguara. Eu vim aqui através desse canal relatar, contar um pouco da história, como surgiu, como deu o processo de fundação do Grupo Escoteiro Tupã-Ciguara. Primeiramente, o nome do fundador é o nosso ilustre irmão Bento Labra. Ele teve a ideia, a iniciativa na década de 50, para ser mais preciso, na data do dia 5 de setembro de 1952. Essa é a data de fundação, de ata de abertura oficial do Grupo Escoteiro Tupã-Ciguara em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Em primeira instância, devo relatar que, como a maioria dos grupos, ele nasce sem sede. Então, ele nasceu, a primeira sede do Grupo Escoteiro Tupã-Ciguara foi na antiga escola Hugo Taylor, que atualmente hoje é o supermercado do centro Carrefour. Ficamos ali até final de 50, em meados de início de 60. Saímos dali e fomos até os fundos da igreja do Itararé, e depois igreja do Bonfim. E por fim, hoje, estamos na Avenida Liberdade, no 350, onde estamos ali consolidados já faz 46 anos, sede própria do Grupo Escoteiro Tupã-Ciguara. Devo relatar que foram anos muito bons até hoje, até 2018, mas com bastante trabalho e dificuldade. E devo relatar também que inicialmente o grupo, uma coisa particular do Grupo Escoteiro Tupã-Ciguara, nós tínhamos uma carrocinha na década de 50 e 60, que transportava os materiais do grupo na época. Nesse período de 50 e 60, o irmão Bento Labra esteve muito ativo no Grupo Escoteiro Tupã-Ciguara, e ali no início da década de 70 se uniu um outro irmão, o irmão Guaporé, onde fundou o Ramo Lobim. E esses dois foram peças-chave fundamentais para a fundação do grupo, onde até hoje se desencadeia o movimento escoteiro, onde hoje nós contamos com 8 chefes escoteiros, todas as seções ativas. Então, o grupo ele tem outras particularidades também, que ele tem algumas tradições peculiares, vamos dizer assim. A nossa sede ela tem um ar bem familiar também, pois tem uma lareira, onde a gente faz bastante encontros, reuniões com os pais no inverno, E é isso. Então, o Grupo Escoteiro surgiu na década de 50 através dos irmãos. Eles eram irmãos palotinos. E estamos aí ativos até hoje, desde 1952, em prol do escotismo. Grupo Escoteiro Melvin Jones, localizado na rua João Lino Preto, número 1400, bairro Parque Pinheiro Machado, Santa Maria.
Fundado em outubro de 1964, o grupo Melvin Jones é o terceiro grupo mais antigo de Santa Maria. Ele tem como origem os jovens do grupo Tupã Ciguara e Henrique Dias. O Melvin Jones começou com uma tropa sênior independente, com sede na Igreja do Rosário, tendo passado por diversos outros locais, como o Clube do Corinthians, o Colégio Hugo Taylor e a Praça do Malé. Hoje o grupo tem sua sede própria, no Parque Pinheiro Machado. Com mais de 50 anos de história, o grupo já passou por diversas atividades memoráveis, entre elas uma aventura através do Rio Uruguai, a primeira ida a um jamboree nacional e a representação do grupo em um jamboree mundial, que aconteceu no Japão, conquista que veio através de um concurso, e levou de graça uma patrulha sênior brasileira para a atividade. Melvin Jones é o fundador da Lions Club Internacional, clube que já ajudou o grupo escoteiro Melvin Jones em campanhas financeiras aqui em Santa Maria. Hoje o grupo não faz mais parte da Lions Club, mas é um grupo escoteiro vinculado aos escoteiros do Brasil. Gabriel Quadros para o Sempre Alerta. Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo, localizado na rua Brigadeiro Miguel Lamperti, no bairro Camobi, perto do aeroporto de Santa Maria. O Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo, conhecido também como Giaras, foi fundado em 18 de outubro de 1989, na cidade de Santa Maria. O nome é homenagem ao primeiro mártir da aviação brasileira, o Potiguar Augusto Severo, criador do dirigível Bartolomeu de Gusmão e posteriormente sua obra-prima, o Pax. O idealizador dos Giaras foi o então comandante da base aérea de Santa Maria, hoje a LA4, o coronel Sérgio Pedro Bambini. A sede atual dos Giaras foi inaugurada em 1992 e fica na área verde ao lado da Vila A, em frente ao aeroporto municipal, contando com o apoio da ALA4 desde sua fundação até os dias de hoje. Em 2018, o Giaras completa 29 anos junto à comunidade santamariense. Todos os sábados, a partir das 14 horas às 17h30, o grupo recebe seus jovens para atividades, tendo a principal missão é continuar o trabalho do Lorde Baden-Powell, fundador do movimento escoteiro, incentivando e ajudando na formação de um mundo melhor, onde tenhamos jovens responsáveis com seus atos na sociedade e que sejam jovens líderes, sendo a diferença onde estejam inseridos. O Giaras promove os escoteiros no ambiente de diversão saudável, com base na aplicação total do método escoteiro, tendo como fundamentos o aprender fazendo, a vida em equipe, a aceitação da lei da promessa, atividades progressivas, atraentes e variadas e a progressão pessoal com orientação individual, tendo como diferencial a modalidade do ar, onde projetamos os jovens para as infindáveis áreas de ciências aeronáuticas, capacitando e guiando para um futuro próspero e diferenciado, porque para nós, construir um mundo novo já não é mais ilusão. Para o Sempre Alerta, Augusto Guindel. Grupo Escoteiro Clareira na Mata, localizado na rua João Farias de Oliveira Lima, número 47, bairro Centro de Caçapava do Sul. O grupo surgiu em Caçapava em 1981 e eu entrei em 1985. Então, basicamente, quase participei de toda a fundação do grupo já na nossa sede nova. Nós temos uma sede própria, bem localizada, quase que no centro da cidade. Então, a gente foi indo, levando o grupo com bastante chefes, até meados de 2000, onde houve um recesso, porque como os chefes começam a estudar e viajar, então o grupo meio que decaiu. E agora, no início, em 2014, surgiu um grupo de ex-escoteiros, que foram escoteiros em Caçapava, conseguiram começar a voltar e se reuniram para reerguer o grupo. Então, agora, desde 2014, por aí, nós estamos com um grupo aberto e estamos aí tentando participar aos pouquinhos dos eventos de outros grupos. Já visitamos grupos de Lavras do Sul, já visitamos grupos aqui em Santa Maria. A nossa participação na união do grupo, que a gente, além de ser um grupo pequeno, assim, a gente consegue fazer bastante atividade, ter bastante ajuda da população. A gente se orgulha de ser um grupo que, como não é de uma cidade grande, é uma cidade pequena, então a gente consegue fazer atividades bem ao ar livre. A sede nossa é quase que na beirada da cidade, apesar de ser no centro, mas então a gente consegue fazer bastante atividade ao ar livre. Esse eu acho que é um ponto forte do nosso grupo lá. Grupo Escoteiro Olavo Bilac, localizado na rua Conde de Porto Alegre, 655, bairro Centro.
Em julho de 2004, foi aposentado ao Conselho Escolar do Instituto de Educação Olavo Bilac pelo professor João Heitor Silva Macedo, a proposta de criação de um grupo escoteiro nas dependências da escola. A proposta foi avaliada e aprovada no Conselho. No mesmo mês, foi realizada uma palestra informativa aos pais e professores interessados no referido projeto e no último sábado do mês começaram as reuniões com os interessados na fundação do grupo escoteiro. Na primeira reunião, estiveram presentes pais, antigos alunos, professores e alunos da escola. A partir dessa reunião e sob coordenação do professor João Heitor, partiu-se para a organização do grupo, com a criação das primeiras patrulhas e da formação de uma diretoria do grupo. Após 2 meses de informação e formação de jovens, no dia 20 de setembro de 2004, foi feita a solenidade da fundação do 322 Grupo Escoteiro Olavo Bilac, que contou com as patrulhas Garra, Apache e Acaã, no ramo sênior, e Pantera, Urso, Lobo e Águia no ramo escoteiro, Raoni para o Sempre Alerta. Grupo Escoteiro do Ar Guardiões da Pulquéria, localizado na rua Percival Brenner, número 1888, bairro Centro de São Cepé. A fundação do Grupo Escoteiro do Ar Guardiões da Pulquéria, em São Cepé, iniciou em setembro de 2016. Interessados na cidade se reuniram com o representante do 4º Distrito Escoteiro para saber quais os passos deveriam ser feitos para levar o escotismo aos jovens da cidade. Em novembro, aconteceu um encontro com a comunidade, onde foram escolhidos o nome do Guardiões da Pulquéria, em homenagem à Índia Pulquéria, lenda da cidade, e também as cores do grupo, verde, cinza e amarelo. Para o processo da criação, o Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo acompanhou como padrinhos de fundação. Logo mais, o novo grupo escolheu a modalidade do ar pela parceria com o Euroclube da cidade. Yolanda Renz para o Sempre Alerta. E a seção escoteira autônoma Selva de Pedra, localizada na rua Valdemar Bagolin, bairro Centro, em São Pedro do Sul. Em agosto de 2017, foi dado o primeiro passo para São Pedro do Sul voltar a ter atividades escoteiras na cidade. Os interessados pela fundação de um grupo escoteiro se reuniram com o representante do 4º Distrito Escoteiro para saber quais os passos a serem seguidos. Após alguns encontros com jovens e adultos da comunidade de São Pedro do Sul, no dia 22 de novembro foi realizado a Assembleia de Fundação da Seção Autônoma Selva de Pedra. Uma seção autônoma conta apenas com um ramo, diferente de um grupo escoteiro, com 4 ramos. As atividades, com 30 jovens de 11 a 14 anos, são realizadas na sede dos Beltrames, local cedido de forma gratuita pelos proprietários. Yolanda Renz para o Sempre Alerta. Todos os grupos têm frequência de atividades aos sábados à tarde. Vamos publicar um link com os contatos na página facebook.com/escoteirosSM. Nós vamos para um rápido intervalo musical e já voltamos com mais Sempre Alerta. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. Voltamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e quem me acompanha é Ana Júlia Rodrigues. Escute sua música favorita aqui no nosso programa. Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Curiosidades escoteiras. Histórias, tradições e personalidades. Qual sua curiosidade escoteira? Nesse quadro, vamos falar sobre alguns detalhes do dia a dia de um escoteiro. Assim você pode conhecer ainda mais sobre esse movimento mundial de jovens. Hoje, Lúcio Antunes nos fala sobre o lenço escoteiro. O lenço escoteiro é um acessório usado por todos os escoteiros no mundo e de qual grupo escoteiro o associado pertence. Por ser formado pelas cores do grupo e normalmente ter o brasão do grupo na parte de trás. O lenço deve ser triangular, com medidas estipuladas a nível nacional. É usado em toda atividade escoteira, a não ser em atividades que possa causar riscos, como escaladas e rapel. Outra utilidade do lenço escoteiro é sua ampla aplicação em práticas escoteiras, como a principal para primeiros socorros. É possível fazer tipóias, curativos e até macas para carregar feridos. Devido à infinidade de combinações de cores e estilos, muitos jovens e adultos trocam lenços uns com os outros, criando assim uma coleção. Lúcio Antunes,
para o Sempre Alerta. Vamos para o intervalo musical. Em seguida, os parabéns da semana. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo, Ana Júlia Rodrigues. Você pode escolher as músicas que irão tocar aqui no programa. Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteiros-sm. Parabéns! Encerrando o nosso programa, os parabéns da semana. Completaram aniversário de promessa na última semana Christian Cabreira e Tawane dos Santos, do grupo escoteiro Henrique Dias. Vitor Mancilha, do grupo escoteiro Olavo Bilac. E Daniela Prestes, do grupo escoteiro do Ar Augusto Severo. Chegamos ao fim de mais um programa Sempre Alerta. Não esqueçam que na próxima quinta, às 20 horas, você pode escutar o programa Escoteiros em Ação, pela rádio web Líder do Vale. Acesse liderdovale.com.br. Voltamos semana que vem. Sempre Alerta. Até o próximo programa Sempre Alerta. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.